No alto das montanhas andinas, onde o vento parecia conversar com as pedras e as nuvens tocavam os templos do Império Inca, existia um problema gigantesco: como armazenar cálculos complexos, controlar estoques, registrar impostos e transmitir informações por enormes distâncias. Sem papel, sem tinta e sem escrita tradicional, enquanto outras civilizações enchiam pergaminhos e bibliotecas, os incas encontraram uma solução completamente diferente. Eles transformaram fios em linguagem, nós em matemática, cordas em memória viva. O quipo parecia simples à primeira vista. Fios pendurados em uma corda principal, repletos de nós e cores diferentes. Mas por trás daquela aparência artesanal, existia algo muito mais avançado. Cada sequência de nós representava valores matemáticos precisos. Cada cor carregava um significado específico. Cada distância entre os nós alterava completamente a informação transmitida. Era como se os incas tivessem criado um sistema de programação usando apenas fibras naturais retiradas de alpacas, lhamas e plantas andinas. E o mais impressionante: os quepus não serviam apenas para contar sacas de milho ou registrar tributos do império. Alguns pesquisadores acreditam que eles também armazenavam padrões extremamente complexos que podiam ser convertidos em projetos têxteis completos, como se cálculos matemáticos fossem capazes de se transformar diretamente em roupas. Imagine um artesão inca segurando um quipo diante da luz do amanhecer. Seus dedos percorrem lentamente os nós enquanto ele interpreta sequências numéricas escondidas nas fibras coloridas. Mas em vez de transformar aquilo em palavras, ele transforma em tecido. Um conjunto específico de nós indica onde o fio deve mudar de direção. Uma alteração na cor informa quando a textura precisa ficar mais espessa. Um padrão matemático inteiro se converte em uma peça funcional capaz de aquecer alguém nas montanhas congelantes dos Andes. Era praticamente um algoritmo têxtil criado séculos antes dos computadores existirem. Os incas enfrentavam outro enorme desafio. As temperaturas nos Andes podiam despencar brutalmente durante a noite. Tecidos comuns não bastavam. Eles precisavam criar roupas resistentes, flexíveis e extremamente eficientes para suportar clima, altitude e longas jornadas pelas trilhas montanhosas do Império. Mas produzir tecidos complexos sem cometer erros era algo incrivelmente difícil. Um pequeno engano no padrão poderia arruinar semanas inteiras de trabalho manual. Então eles desenvolveram algo surpreendente: métodos de correção de erro embutidos diretamente nos fios. Alguns quipus utilizavam repetições estratégicas de padrões matemáticos. Outros inseriam combinações específicas de cores que funcionavam como marcadores de verificação. Se uma sequência estivesse incorreta, o próprio padrão visual denunciava imediatamente o erro antes que o tecido fosse finalizado. Era como um sistema ancestral de controle de qualidade, extremamente parecido com os processos usados hoje em fábricas modernas de tecidos de luxo. Enquanto muitas civilizações dependiam apenas da habilidade manual, os incas criaram redundâncias inteligentes dentro do próprio sistema. Certos nós funcionavam quase como checkpoints matemáticos. Outros serviam como confirmações de sequência. Isso permitia que artesãos diferentes trabalhassem no mesmo padrão, sem destruir a simetria do projeto original. E tudo isso utilizando apenas o que a natureza oferecia. As fibras eram tingidas com pigmentos naturais, extraídos de minerais, insetos e plantas raras das montanhas andinas. Vermelhos profundos vinham da cochonilha. Tons terrosos surgiam de argilas minerais. Amarelos eram produzidos com flores secas e raízes esmagadas. Mas aquelas cores não eram apenas decorativas. Elas carregavam instruções invisíveis dentro do sistema. Um grupo específico de fios vermelhos poderia indicar uma mudança na densidade do tecido. Tons escuros podiam representar reforços estruturais para suportar frio extremo. Certas combinações de cores funcionavam como comandos para alterar a tensão dos fios durante a tecelagem. Era quase como assistir uma fórmula matemática se transformar lentamente em um cardigan moderno diante dos próprios olhos. Primeiro vinham os cálculos escondidos nos D, pois os códigos de cor orientavam as mudanças de textura. Em seguida, os padrões geométricos surgiam naturalmente durante o entrelaçamento das fibras. E no final, aquilo que começou como matemática pura, terminava como uma peça de roupa sofisticada, resistente e incrivelmente funcional. O mais curioso é que muitos princípios usados pelos incas ainda aparecem na indústria moderna,
sem que quase ninguém perceba. Grandes fabricantes de tecidos técnicos utilizam sistemas de repetição, códigos visuais e verificações estruturais extremamente parecidos, para evitar falhas em roupas esportivas, materiais térmicos e peças de engenharia têxtil. A diferença é que, hoje, existem computadores gigantes realizando esses cálculos. Os incas faziam isso apenas com as mãos, memória e fibras naturais. Cada quipa era mais do que um objeto. Era uma ponte entre matemática, engenharia e arte têxtil. Uma tecnologia silenciosa criada em um mundo sem eletricidade, sem máquinas industriais e sem linguagem escrita convencional. Eles observaram a natureza, entenderam os padrões escondidos nela e transformaram fios em sistemas inteligentes capazes de resolver problemas reais do cotidiano. E talvez essa seja a parte mais fascinante de todas. Enquanto o mundo moderno acredita que inovação depende de circuitos, telas e inteligência artificial, os antigos povos andinos já mostravam há séculos que soluções revolucionárias podem nascer apenas da criatividade humana, da observação cuidadosa da natureza e de algo aparentemente simples, um conjunto de fios amarrados à mão nas montanhas do Peru.